E aí eu vejo o seguinte, vejo o caso da Petrobras, hoje se especulando que o Bolsonaro espera que o general Silva e Luna peça demissão, o presidente da Petrobras. Independente de eu não ver sentido num general ser presidente de uma empresa petroleira do tamanho da Petrobras, mas aí o Bolsonaro, o líder da nação, ele se comporta como aquele chefe medíocre que muita gente já teve, que quando as coisas dão certo, o mérito é dele. E quando as coisas dão erradas, a culpa é da equipe. Então o Bolsonaro é exatamente isso. Ele trocou o Castelo Branco, que era presidente da Petrobras desde o início do governo, porque, segundo consta, ele já estava irritado com o negócio dos aumentos, mas, segundo consta, porque ele apareceu numa reunião no Palácio do Planalto usando máscara, então aquilo teria sido a gota d'água para ele demitir o Castelo Branco. Não, o motivo de ser a gota d'água é realmente surreal. É a realidade do... Né? O cara tá com máscara. Tá com máscara aí, você é demitido! E aí agora... Porque a Petrobras toma a decisão de passar esse aumento absurdo na gasolina, no diesel e no gás, só que esse aumento não foi o aumento que o Silva e Luna um dia chegou e falou: quer saber? Vamos aumentar 20. Isso é uma decisão colegiada. Existe uma política aprovada pelo conselho de uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa, no Brasil e no exterior, que tem um nível de governança muito alto, porque isso é exigido dela, e não se pode fazer assim. Agora o Bolsonaro não faz a menor ideia de como isso funciona. Então, na cabeça dele, agora ele não quer demitir, porque ele não quer passar esse recibo, porque o general, ele que colocou, mas ele espera que o general peça demissão. E aí ele vai colocar lá o Landim. É o cara que trabalhou pro Ike Batista na maior fraude do mercado de petróleo brasileiro, que milhares de investidores perderam dinheiro. É o Landim, que agora é o gênio da lâmpada que vai resolver o problema da Petrobras. Vou lhe perguntar uma coisa sobre Petrobras. Uma vez você deu uma explicação excelente, muito técnica, sobre o que poderia ser feito para você ter uma amortização dos preços da gasolina e do diesel. Eu não me lembro os detalhes. Você pode dizer isso? Não? Vou falar porque é algo que eu venho... Enfim, né, a gente vai aprimorando, decantando os nossos pensamentos, as nossas percepções. E a realidade é o seguinte, Ricardo. O Brasil, ele investiu pesadamente no desenvolvimento do etanol como combustível. Nós temos uma frota que hoje... Talvez mais de 90% dos carros vendidos no Brasil são flex, isso há anos. Então a nossa frota é majoritariamente de carros que funcionam a álcool ou a gasolina. E a gente não opera o mercado de combustível de forma estratégica. A Petrobras, ela opera o mercado e ela é uma empresa monopolista, então ela opera do jeito que ela quer, mas ela não opera alinhada com o interesse do Brasil. Ela opera alinhada com o interesse dela própria. Quer dizer... Você conversa com o pessoal da Petrobras, eles são autossuficientes, eles são assim, o Brasil existe graças a eles. E existe, pelo que eu entendi, uma espécie de descolamento total entre o funcionamento da empresa e o interesse estratégico do país. Exato, então, total. Tá uma coisa aqui, tá outra coisa aqui. Basicamente a empresa... Né, se baseia em variações dos acionistas, lucro, etc., mas ele não tem esse gancho. Não tem. Mas como, assim, isso é uma coisa muito interessante. Como fazer com que haja essa junção estratégica sem cair nas soluções costumeiras de um certo pensamento cepalista de esquerda que diz, não, então estatiza tudo. Não, mas então, é porque não é, assim, tudo que está sendo feito e tudo que sempre é feito neste tema não é um pensamento estratégico de longo prazo para efetivamente resolver um problema. É isso que a gente está vendo. Muda a fórmula de cálculo do imposto, zera o imposto federal. Só que isso não é uma solução de longo prazo, porque isso não gera uma eficiência de mercado. Eu vou zerar o imposto, mas aí vai continuar subindo, porque se subir lá fora vai continuar subindo aqui. Quer dizer, isso não tem nada de estratégico. E aí as pessoas têm que entender o seguinte: combustível, estratégia de abastecimento de combustível em qualquer lugar sério do mundo é uma política de Estado, porque o Estado, sobretudo um país do tamanho do Brasil, precisa de combustível, de gasolina, de diesel, de etanol para funcionar. Então, não há que se falar
num discurso nem estatizante e nem nesse papo furado do Bolsonaro, e até contra a vontade do Guedes, mas que vai zerar imposto, não sei o que e tal. Porque isso não resolve no longo prazo. Como é que hoje eu enxergo onde a gente peca, quer dizer, onde a gente estaria um instrumento? Como a gente tem uma deficiência no nosso parque de refino, então não existe competição entre as refinarias para usar o petróleo produzido aqui no Brasil. Quer dizer, então a gente tem uma eficiência logística enorme que não é aproveitada, porque o petróleo poderia sair dos campos de produção e atravessarem por duto até a refinaria se a gente tivesse uma área grande de várias refinarias fazendo tudo que o Brasil precisa, que depois pudesse distribuir isso por dutos. A gente não vê isso acontecer. Mas a gente tem o etanol. A minha visão hoje é que deveria existir uma política dentro da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, aonde ela exigisse das usinas uma produção que fosse vendida para a ANP. E a ANP usasse o etanol na safra, porque o preço do etanol ele varia, safra e entre safra. Então, safra eu tô tentando visualizar. Eu confesso que a economia é meu fraco. Mas vou chegar lá, para ser o mais didático possível para todo mundo entender. Então, quando você tem safra, as usinas precisam produzir e vender porque elas não têm capacidade de estocagem, de armazenagem. Então, o etanol cai de preço. Se você tem, por exemplo, a ANP, onde ela compra 100% da produção, você tem que ter uma produção mínima vendida para a ANP. Do etanol. Do etanol. Aonde ela consegue, porque existe a safra, então ela estabelece o preço do ano para o etanol. Ela comprou a R$3 o etanol, então o etanol custará R$3 por 12 meses. Quer dizer, ela tira o efeito safra e entre safra. A partir daí, ela estabelece pontos de armazenagem imensos e que se invista. Isso é o papel do Estado, investir nisso. Ter tanques de armazenagem distribuídos perto de grandes centros, consumidores, enfim. Ela faça a logística e use o etanol para ser um ponto regulador do combustível no Brasil. Como assim? Porque se eu estou vendendo o etanol a R$3 para o posto de gasolina, porque agora foi aprovada a venda direta, então você poderia vender direto para o posto de gasolina e todo mundo sabe disso. Se a gasolina está a 5, vai todo mundo colocar etanol. Você segura a necessidade de produção de gasolina. Entendi qual é a questão. E aí você tem a Petrobras produzindo um petróleo que ela tem mais petróleo para exportar, você diminui a dependência de processar um produto que eventualmente naquele momento, seja por guerra ou seja por qualquer situação de mercado, está extremamente caro. Você reduz o consumo da gasolina e estabelece um patamar equilibrado de longo prazo do preço do etanol. E aí quando você faz isso, obviamente, não é só isso que causa o preço que a gente está vendo hoje quando a gente vai abastecer. Você tem um outro problema que são dos postos. Então, hoje você vai em São Paulo, com a especulação imobiliária, você tem cada vez menos posto. É isso que está acontecendo. E quando você tem o posto, sobretudo nas áreas urbanas, para você manter aquela área desocupada como posto de gasolina, o proprietário da área, que muitas vezes não é o dono do posto aluga aquela área, ele tem que cobrar um aluguel cada vez mais alto, porque aquela área, aquele terreno é cada vez mais valioso. Então, os planos diretores das cidades deveriam prever um número mínimo de postos por regiões, por quantidade de habitantes, quantidade de moradores. Por quê? Porque se você faz isso, simplesmente aquela área do posto não tem mais potencial construtivo. Não se construirá lá, acabou, não vale nada, vale para ser posto. E aí o dono, você pode compensar o dono daquela área, o seu potencial construtivo, você vai poder vender para alguma construtora, mas aqui você não vai poder construir. Se não me engano foi em Nova York, não tinha estacionamento em determinado momento, nas décadas de 80, 90, eles estabeleceram aqui tem que ser estacionamento. Se você quer construir, tu tem que construir tantas vagas e oferecer para a população. Então é isso. Mas é interferência, isso é antiliberal. Quem fala isso não conhece a essência do liberalismo. O liberalismo nasce do estabelecimento do papel do governo para o bem da sociedade. Liberal é o monopólio da Petrobras? Liberal é a gente pagar R$8, R$9 o litro da gasolina e a Petrobras dá 50 bi pro governo. Isso é que é liberal? Isso na minha cabeça é o oposto.
Isso é isso parece, na realidade, fazendo uma analogia histórica, isso parece um mercantilismo. É como se você tivesse lá a Companhia das Índias Orientais, patrocinado pelo governo e dando a grana de lucro pro governo. Exatamente. Então, assim, quando você olha esse cenário da Petrobras hoje, você está tirando dinheiro da população e entregando, sobretudo, para a União e para os acionistas. Tá, agora uma parte da sua solução. Eu achei muito engenhosa, eu não lembro de ter visto essa solução. Eu entendi a parte do etanol. Então você entra, o Estado entraria, compraria na safra, estabelecer um valor fixo no ano, portanto não tem variante, a variante fica com a gasolina, diesel, os derivados de petróleo. Agora, em relação a, por exemplo, os caminhões, eles não são a álcool, é diesel. Né? O diesel é, portanto, um elemento econômico que faz parte de uma cadeia produtiva e distributiva que afeta o valor dos alimentos, das coisas que chegam, etc., por causa do caminhão. Tem questão de frete e tudo mais. Pode dar greve e tal. Para resolver esta questão do diesel, de carros que não podem ser movidos a álcool, o que poderia ser feito como uma... Enfim... Você vai ter que lidar com o consumo de diesel a um preço de mercado. Obviamente você tem mais petróleo porque você está produzindo menos gasolina, então você pode usar o petróleo para produzir o diesel, então você tem mais... Que barateia, claro. Né? Você tem mais flexibilidade para fazer isso. E aí você tem uma possibilidade de... E isso você tem que fazer para carro também, de que o governo estimule a mudança da base de energia do transporte terrestre de carga no Brasil. A gente tem hoje empresas chinesas fazendo caminhões elétricos. A Tesla, inclusive, tá testando um caminhão elétrico. E você tem a possibilidade de colocar gás com alta performance, naturalmente, também em caminhões. Você já tem projetos consolidados e a gente não vê isso andar no Brasil. Quer dizer, a gente está passando por todo esse problema e enquanto estão discutindo zerar tributo federal, que é uma bobagem, porque não é isso que vai resolver o problema, você não vê uma medida efetiva para migrar, para estimular a migração dos carros movidos a combustível fóssil, como é o caso da gasolina, para o carro elétrico. Então o carro elétrico no Brasil é caríssimo, é tudo difícil, é tudo complicado. Ao contrário, tinha que ser o carro com menos imposto, com todos os incentivos do mundo, para que você pudesse, inclusive, trazer fábricas para cá. Ou seja, ter um programa, basicamente, de ter carro elétrico, isso, considerando que isso é o futuro, você faz um horizonte com cálculo de... E não é um problema que tem uma solução imediata. Por isso é que eu digo, baixar imposto não vai resolver o problema da agora, não vai resolver o problema do futuro. Você tem que ter um pensamento estratégico de longo prazo. A gente não vê isso. E tem que passar pela mudança da matriz energética dos veículos no Brasil.